Olá, pessoal, tudo certo? Como vocês estão? Dando continuidade aos estudos para a banca IPEC, para o seu concurso. Vamos lá, foco e mantenham-se aí, estudando muito conhecimentos gerais também da banca IPEC, os conhecimentos específicos, cuidem da sua rotina. Vamos lá então para o terceiro vídeo focado em História do Brasil. E agora damos continuidade ao próximo presidente, Venceslau Braz. Ele foi eleito e seu mandato durou de 1914 a 1918. Alguns pontos importantes. Esse período foi o período da Primeira Guerra Mundial, então parte do período durante a Primeira Guerra, e ele governou logo depois do presidente Hermes da Fonseca. Além disso, como nós tínhamos a Primeira Guerra Mundial na Europa, houve o quê? Uma forte crise, né? Uma forte crise econômica. E isso acabou influenciando também, tá? Um- uma situação que se lá está em crise, a gente não consegue comprar de lá, a gente consegue não ter, receber produtos. Começou a desenvolver também um surto industrial, começou a se desenvolver produção nacional aqui no Brasil. Então tem esse ponto, tem esse reflexo. É claro que tivemos uma série de questões aí em termos de dificuldades econômicas, greves também do período de 1917, que foi uma parte do período do governo de Venceslau Braz, até 1920, em relação, né, às brigas por melhores condições de trabalho. Lembrando da aula passada, Venceslau Bueno, desculpa, Venceslau Braz, também é responsável, tá? Desculpa, Venceslau Braz, né? É responsável por reprimir, né, e terminar com a Guerra do Contestado. Lembra, né? Então, ela durou de 1912 a 1916. Então, ele que, né, finalizou encaminhando o exército e acabando com todo o sertanejo, né? Todo o povo, parte do povo que lutava em favor da sua região. Esses foram os pontos marcantes, tá? Do Venceslau Braz. Vocês vão ver que no vídeo de hoje nós vamos ver 1914 a 1930, que é até o início aí, né, da Era Vargas. E aí o próximo vídeo vai ser muito importante, que é um dos assuntos mais cobrados da banca. O vídeo número 04 é muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo importante. Mas esse vídeo é importante porque são assuntos que não foram muito cobrados ainda pela banca. E a gente tem que pensar, a banca tem um edital, História do Brasil a partir da Primeira República. Vamos cobrar coisa diferente que não cobramos ainda, né? Não vamos só repetir, por exemplo, Getúlio Vargas, que já caiu 5 vezes. Tem chances de cobrarem assuntos diferentes. Por isso você tem que ter uma boa noção, né? De todo esse período, que é um assunto que eles gostam. Em 15 de novembro de 1918, Delfim Moreira então foi eleito diretamente vice-presidente da República, e Rodrigues Alves foi novamente eleito a presidente, função que já havia exercido no quinto mandato presidencial da República. Então, lembrem, né? O Rodrigo Alves já tinha sido eleito, porém, o Rodrigues Alves não assumiu. Ele veio a falecer, então, em razão da sua saúde debilitada, né? Em razão da sua saúde, ele não assumiu, ponto importante. E aí, quem tomou posse foi Delfim Moreira. Então, Delfim Moreira assumiu posse em razão da saúde de Rodrigues Alves, e ele foi um presidente aí temporário, né? Ele assumiu interinamente, enquanto não houvesse uma nova eleição, em decorrência também aí da morte do presidente, tá? E o Rodrigues Alves, ele faleceu realmente em 1919 pela gripe espanhola, tá? Gripe espanhola. A Constituição de 1891 previa a realização de novas eleições caso o presidente fosse impedido, ó. Então, por que que ele fez? Em 15 de novembro assumiu o mandato, só que ele já veio a falecer, né, pessoal? Ele já veio a falecer em 16 de janeiro. Então, ele nem chegou na sua cerimônia de posse a assumir, né? Quem assumiu foi o vice. E a Constituição Federal da época, a de 1891, determinava novas eleições caso o presidente fosse impedido, né, de tomar o cargo ou não cumprisse o mínimo de
2 anos. Então o mandato dele foi provisório, foi rápido, até novas eleições. Durante o governo dele, o que a gente pode citar? Medidas para reverter o déficit orçamentário. Então a gente estava numa crise, né? A guerra influenciou também o Brasil. Começou a ter um surto, começou a ter produção industrial nacional, mas isso somente não é suficiente, né? Então o governo teve que investir para tentar diminuir os efeitos da crise. Na época de Delfim Moreira, aumentaram as tarifas alfandegárias, emitindo títulos de dívida e reduzindo o gasto público. Tudo isso para evitar, né, tentar diminuir os efeitos econômicos. E ainda tivemos aí, né, as greves gerais, que eram aí os trabalhadores exigindo, né, exigindo melhores condições, principalmente na área têxtil, né, na área têxtil. Então, depois de Delfim Moreira, que foi o vice-presidente, né, e o presidente à época era o Rodrigo Alves, que faleceu, nós tivemos aí Epitácio Pessoa. Ó, Epitácio Pessoa. E um ponto interessante é que, né, ele nasceu em Umbuzeiro, um município paraibano. E ele foi um dos poucos políticos aí que rompeu aquela oligarquia paulista mineira, né? Paulista e mineira, o café com leite. Então ele foi aí, né, destacado por romper essa barreira, apesar de ser conhecida como a época aí da República Café com Leite. Nós temos aí, né, o primeiro que rompeu essa denominação, esse período. O que aconteceu? Diante da insatisfação dos fazendeiros cafeicultores, Epitácio inseriu uma política de medidas de gastos, bem como diversas obras de infraestrutura no Nordeste. Então ele focou em construção de ferrovias, poços, açudes. Ele investiu em outras regiões também, né? Isso é bem característico, sempre com o intuito de combater a seca. No governo dele, tivemos a construção de 500 quilômetros de linhas férreas. Isso tudo também para favorecer o sertão nordestino. E ele também investiu no sul, né, com a construção de mais de 1.000 quilômetros de ferrovia. Então ele quebrou essa característica, né, da política café com leite. É importante, né, que durante o período dele ainda teve, né, o fim das greves operárias, boa parte liderada por ideais anarquistas, parte delas, né. E um ponto interessante que ele, né, como presidente, ele mandou uma carta para o Congresso, destacando que os problemas de infração, carestia de vida, os déficits financeiros e dos empréstimos externos, que já totalizavam aí 2 contratos de dívidas, né, de 16 anos. E em 1921, a época dele, então sua presidência, é destacada por uma lei, a Lei Adolfo Gordo. Lei Adolfo Gordo, que regulamentou a repressão ao anarquismo e as sanções impostas aos subversivos acusados de depredação, fabricação de bombas e outras atividades ilegais, bem como o fechamento de associações, sindicatos e sociedades civis. Então ele fez uma lei, né, para basicamente barrar qualquer tipo de sindicato ou formação de grupo que estavam aí favorecendo as greves, né? Então a ideia deles era mitigar e acabar com as greves dos trabalhadores. Essa é a ideia da lei Adolfo Gordo, lembre aí, né? Então o Gordo quer acabar com os trabalhos, né? Adolfo Gordo. Repressão dos anarquistas, repressão de qualquer tipo de depredação da área pública, fabricação de bombas, atividades ilegais que eles consideravam aí os sindicatos, as greves da época. Esses são os pontos marcantes aí do governo Epitácio Pessoa, um resumo, né? Um resumo. E aí depois nós tivemos aí a eleição de Arthur Bernardes, que foi o presidente de 1922 a 1926. E durante esse período, já tivemos a volta da política, temos como características, de novo, aquele poder oligárquico na mão de poucos e a repressão às oposições ao regime. Repressão às oposições ao regime.
Tivemos aí o tenentismo, a Revolução Gaúcha como marcante durante seu período, a repressão ao movimento temporário, né, que continuou então, né, essa briga contra todo e qualquer sindicato ou ideia de associação, né, em favor dos funcionários, em favor de melhores condições. Tivemos também a Semana da Arte Moderna, então, como um grande acontecimento em 1922. Durante o governo dele, basicamente, então, voltou a ideia do café com leite. Nós tivemos aí todas as obras que eram grandes no Nordeste paralisadas, né? Então ele paralisou basicamente tudo que o governo anterior tinha começado, destacando, né, a questão econômica. Foram obras faraônicas, sem recurso. Então esse foi o destaque dado aí por esse presidente, o Arthur Bernardes. Depois tivemos uma série aí de brigas, né? Brigas em termos aí de gestão, sobre quem apoiaria quem e quem seria aí o futuro presidente, tá? O importante é que nessa época a gente tinha já o quê? Uma forte oposição de outros estados contra essa política de café com leite aí que tinha retornado. Então a gente teve um presidente de fora que investiu em outras regiões e tínhamos uma forte aí briga de outros estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alguns estados também do Nordeste que tinham oposição a essa situação. Nesse caso, ó, no Rio Grande do Sul, o governo federal, então de Arthur Bernardes, teve ainda que enfrentar a Revolução Gaúcha, que eclodiu contra o quinto mandato de Borges de Medeiros à frente do governo estadual. E a solução do conflito abriria a brecha para a participação de uma nova geração de políticos, que estaria ligado com a Revolução de 1930, então, né? Isso tem forte relação, né, com a Revolução que irá acontecer na sequência. Vamos estudar muito no próximo vídeo, que é quando Getúlio Vargas, que é um gaúcho, assume no poder, né? Então, a política café com leite, aquele poder dos oligarcas estava acabando. Os outros estados também estavam querendo representatividade, né? E, e essa forte aí, comoção já, intervenção que o presidente fez no Rio Grande do Sul, começou já a interferir, né, nas ideias futuras que esse estado estava buscando para o Brasil, né? Além disso, entre 1925 e 1927, nós tivemos integrantes da chamada Colunas Prestes, isso que é bem famoso, né? Que basicamente percorreu 11 estados. Então, Colunas Prestes foi um movimento contra a oligarquia que comandava. Então, contra aqueles mesmos fazendeiros, aqueles mesmos políticos dessa época, dessa política café com leite que comandavam, né? Comandavam a política, a economia e o Brasil. Então, Coluna Prestes foi um movimento contra esse ideal. E mesmo que, né, o impacto na população como um todo fosse pequeno, até porque nem todo mundo tinha os direitos que tem hoje, as notícias ainda abalavam a hegemonia, né, das elites agrárias que viviam à época. E foi através dessa agitação militar que tivemos aí forte evidência de mudança do cenário político aí, né, do cenário político, não só militar como social, né? Em relação ao campo artístico, como eu tinha destacado, a Semana da Arte Moderna. Então tivemos a primeira em 1922, que foi a ideia de construir algo brasileiro. Misturar também, claro, cultura estrangeira, mas trazer características do Brasil. Então tivemos produções como Manifesto de Oswald de Andrade, que é o Manifesto da Poesia para o Brasil, e o Manifesto Antropofágico, que basicamente representavam, né, um movimento conhecido como antropofágico. Tá? Então, dois manifestos de Oswald de Andrade, que é bem famoso. E o objetivo dessa semana, então, era analisar, comentar sobre a influência estética estrangeira, comentar sobre as raízes nacionais, né?
com várias influências do surrealismo, primitivismo, futurismo, né? Um movimento aí brasileiro, né? Semana da Arte Moderna de 1922, então, aconteceu durante o governo de Arthur Bernardes. Mesmo também diante de toda essa crise, o Arthur Bernardes conseguiu executar o seu mandato até o final. Então isso aqui é destacado, né? Mesmo diante de várias crises políticas e econômicas, ele conseguiu chegar até o final e sustentar ainda mais um mandato. Então tivemos mais um presidente da política café com leite ainda, com a eleição de Washington Luiz. Então ele conseguiu ainda, né? As oligarquias conseguiram, e principalmente quem mandava na época, mais a eleição de um presidente desse círculo, café com leite, que foi Washington Luiz. Então foi o último suspiro dessa política antes da Revolução de 1930, que nós vamos focar semana que vem no próximo vídeo. Então Washington Luiz foi o último presidente da República Velha, governou entre 1926 e 1930, e ele foi deposto, né, por um golpe de Estado. Isso mesmo, por um golpe de Estado. E o período dele é bem marcante, que nós temos a crise de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York, né? Big Crash. Então, a grande quebra da Bolsa. E o fim, realmente, agora da política café com leite, com Getúlio Vargas assumindo o poder, né? E ficando basicamente 15 anos no poder. E no período que Washington Luiz assumia a presidência, o estado de sítio foi instaurado. A coluna Prestes resistia, então aqueles estados que eram opostos a essa política, aqueles que comandavam por muito tempo a elite agrária no período. Em fevereiro de 1927, a coluna Prestes Miguel Costas não conseguiu mais aglutinar frente de batalhas e dirigiu-se para o exílio na Bolívia. Washington Luiz ele restaurou a legalidade no país, libertando vários presos políticos. Ele até reconheceu o Partido Comunista do Brasil. Então, Washington Luiz reconheceu o PCB. No entanto, ele teve uma forte oposição durante seu governo. E cada vez depois ele foi cerceando, né, evitando liberdade política. Então ele, olha só, ele censurou a imprensa, restringiu o direito de reunião, então ninguém poderia mais fazer reunião. E depois considerou o PCB ilegal novamente. Então, no começo, ele libertou o preso político, reconheceu o Partido Comunista, viu que já era o descontentamento em relação a essa oligarquia, viu que o negócio estava ficando aí prejudicial, fez censura à imprensa restringiu o direito de reunião, as pessoas não podiam se encontrar sem autorização, e considerou o PCB ilegal novamente. E aí, o Washington Luiz, em questão econômica, queria voltar a utilizar a conversão em ouro. Ou de acordo com ele, né, de acordo com a visão do presidente, as políticas anteriores de aumento de emissão de papel moeda ocasionou a inflação e prejudicou a economia. E aí, né, um dos golpes finais nessa política durante esse governo foi a crise de 1929, né? Então ela afetou todo o mundo de uma forma geral, né? Acabou influenciando também a política eleitoral, a economia, a parte social. E o Washington Luiz, o presidente à época, tentou manter uma taxa fixa de câmbio para tentar salvar, né, a política e principalmente, né, a economia de uma forma geral. Acontece, né, que tivemos aí uma queda de receita na exportação do café, né? Se o mundo estava em crise, isso também afetaria aí a exportação do nosso principal produto à época. O que aconteceu? Tivemos aí café se somando, né? Café somando, café aí basicamente em estoque. Formação de estoques infendáveis. E o fato que o governo federal negou emprestar dinheiro para o Instituto Paulista de Defesa do Café. Isso provocou também revolta por parte aí dos fazendeiros. E aí eles divulgaram aí um comunicado. O lema é lavoura, hoje com o governo. Se não formos atendidos,
amanhã será a lavoura sem o governo e depois a lavoura contra o governo. Então, nessa época até, os cafeicultores estavam contra o governo, né, por não serem favoráveis a ele economicamente. E aí começou todo o processo. Eu vou iniciar comentando o processo e vou finalizar na próxima aula aí com todo o período de Getúlio Vargas. O que aconteceu basicamente? O Washington Luiz apoiou a candidatura de outro paulista, de outro da política aí, né? Café com leite. Ele apoiou Júlio Prestes. Porém, o pessoal de Minas Gerais, que também almejava a presidência, não concordaram. Então, eles estavam brigando entre si. Desse modo, o presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro, aproximou-se de quem? Getúlio Vargas, né? Então, o governador, né, que governava o Rio Grande do Sul, para lançar uma candidatura em oposição. Então, o governador, na época de Minas Gerais, Antônio Carlos, aproximou-se com Getúlio Vargas, que governava o Rio Grande do Sul, para entrar como oposição. E aí o Getúlio Vargas tornou-se candidato à presidência pela Aliança Liberal, que reunia o governo de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba, né? Lembre aí do também ex-presidente que fazia parte. E não só isso, né? Setores de movimento tenentistas e pela oposição de outros estados. Então foram vários estados indo junto com Getúlio Vargas. Dentre as propostas da campanha estavam a adotação do voto secreto, a anistia dos tenentes envolvidos nas insurreições tenentistas e a independência do Poder Judiciário. Nessas eleições, quem ganhou, tá, pessoal, foi Júlio Prestes. Júlio Prestes ganhou as eleições. Isso mesmo, o paulista ganhou, porém, a Aliança Liberal acusou fraude na eleição. Isso mesmo. Então, olha só o que aconteceu. O Júlio Prestes ganhou, porém, o outro lado, a Aliança Liberal, acusou fraude. E aí tivemos o assassinato de João Pessoa, candidato da chapa da Aliança Liberal à vice-presidência. Então, o vice do Getúlio Vargas era João Pessoa, e ele foi aí, né, assassinado. E isso foi o estopim aí para o crescimento contra o governo, contra também o governo de Júlio Prestes, que era uma sequência de Washington Luiz. E mesmo que o assassinato dele, né, foi motivado por questões políticas regionais, a responsabilidade foi atribuída ao governo federal, de acordo com historiadores, né, parte deles. E em 24 de outubro de 1930, Washington foi deposto pelas Forças Armadas e sucedido por uma junta provisória, né, por dois generais. Então esse foi o golpe, na Revolução de 1930. Júlio Prestes ganhou, porém não chegou nem a assumir, né? Porque, né, com o assassinato do vice, por questões políticas regionais, foi atribuída a culpa ao governo federal. E aí tivemos aí, né, a deposição do presidente, com dois generais assumindo uma junta provisória. E a partir desse momento vocês já sabem, né, quem que vai assumir? Getúlio Vargas. E de Minas Gerais partiram colunas que conquistaram o Espírito Santo, enquanto as tropas gaúchas derrubaram os governos de Santa Catarina e Paraná, praticamente sem resistência. Em quase todo o país, forças legalistas se rendiam ou aderiam ao movimento, que passou a ser exercido aí o poder por Getúlio Vargas, a partir do dia 11. A junta governativa que assumiu o poder, composta pelos generais e pelo contra-almirante, determinou sem êxito que os revolucionários depusessem as armas. Entretanto, apesar de respeitarem a ordem de cessação de combate, os destacamentos rebeldes continuaram avançando em direção ao Rio de Janeiro, forçando a junta a entregar o poder no dia 3 de novembro, né? Então a junta não teve escolha, né? Não teve poder de decisão, teve que entregar o poder aí, né? Com todo esse movimento, tanto em Minas Gerais, tanto pelo Rio Grande do Sul, como dos estados aí, vamos dizer assim, que puxaram toda essa revolução. E Getúlio Vargas assumiu, né? Assumiu no dia 3 de novembro aí, né?
com toda a questão da entrega do poder a ele. No próximo vídeo, nós vamos conversar com mais detalhes de toda a posse e todo o período de 15 anos de Getúlio Vargas, que é muitíssimo cobrado por essa banca, tá bom? Muito mesmo, tá? Basicamente aí umas 5 questões, pelo menos, que eu tenho acesso às provas, né? Em toda prova eu tive acesso. Então, permaneçam nos estudos, monte seu cronograma, foco e qualquer dúvida fica à disposição. Bora estudar, povo! Até a próxima!